Hoje eu vou contar minha experiência aqui no mercado digital, no marketing digital. Então, fica até o final que tem coisa boa vindo aí, viu? Tem bônus. Se você ficar até o final, eu tenho certeza que, vai valer a pena. Então, pessoal, eu quero contar, né, a minha experiência até aqui trabalhando no mercado digital. Quero contar para vocês, vou praticamente encurtar o seu caminho, né? Porque é bom a gente ver experiências, né, para a gente saber no que a gente vai entrar, no que a gente não vai entrar. Então eu decidi compartilhar com vocês para não acontecer certas coisas com vocês que aconteceu comigo, né? Então, bora lá. Então, pessoal, tudo começou em 2023. No finalzinho de 2022, decidi que eu não queria mais trabalhar para ninguém, dar minhas horas para outra pessoa, e coloquei na minha mente que eu ia empreender, queria trabalhar para mim, ser a minha própria chefe. E eu tinha algumas ideias, né? Mas eu coloquei na minha mente assim, não, eu não quero mais. Tive algumas decepções, né, digamos assim, e eu já trabalhei muito, gente, muito CLT. Trabalhei muito para outras pessoas. Já fui vendedora de loja, já trabalhei em consultório dentário, já trabalhei em escritório, várias coisas, caixa de supermercado. Então, em 2023, quando virou o ano, quando foi mais ou menos no mês de março, eu comecei a empreender. E eu comecei a vender granola, eu vendia granolas orgânicas, comecei a vender perfumes, né? Perfumes, inspirações de importado. Eu vendi brigadeiro, aprendi a fazer brigadeiro, vendia caixinhas na rua. Assim, sempre fui muito esforçada, né? E eu dou o maior valor, viu? A essas pessoas que vão para campo, gente, porque não é fácil você sair no sol, você sair na chuva, né? E nos perfumes eu tirava, por exemplo, vendia 50 e tirava R$ 20 para mim. Mas eu ficava feliz da vida a cada venda que eu fazia. Porque durante um período eu passei muita dificuldade de não ter R$ 1 para comprar pão. Então, toda vez que eu fazia uma venda era um dinheiro a mais para mim. Eu sou mãe solo, né? Moro aqui no Rio de Janeiro e era muito complicado, né? Mas eu ficava muito feliz quando eu conseguia fazer assim a minha renda, né? E sempre muito batalhadora, eu ia mesmo, caía dentro, ia para dentro, para fazer minhas vendas, para divulgar. Até que um dia, eu pesquisando aqui no telefone, caiu um anúncio de uma pessoa falando sobre o mercado digital. E o que que acontece, né? Hoje, isso foi em 2023. Hoje eu entendo que quando você procura um assunto, o robozinho aqui que se chama Pixel, ele entende o que você está buscando e enche de informação sobre aquele assunto que você buscou, né? Porque viu o seu interesse. Então, eu fui bombardeada de várias estratégias, vários cursos, várias coisas que chegavam, gente, para mim. E eu ficava doida, porque eu olhava e falava, poxa, fulano tá ganhando tanto, olha só a vida de fulano, eu quero isso para mim também. E coloquei na minha mente, né? E comecei a buscar, comecei a ficar enlouquecida. E aí começou a vir, né, os cursos. Não, vou buscar essa estratégia aqui, que essa estratégia está falando que, como é que ele está ganhando dinheiro, eu vou ali. E eu ia, gente, e eu ia. Então, o que que eu vou falar aqui? Primeiramente, né, eu vou dar algumas dicas para vocês, mas se você começou a pesquisar sobre esse mercado agora, calma, que você vai ser muito abordado, que você vai ser bombardeado por muitas informações e estratégias. Calma, calma, analisa tudo, não pega o seu dinheirinho suado e vai na primeira estratégia que você viu, não. Porque foi isso que eu fiz, foi isso que várias pessoas fizeram. Só que é um alerta, viu, gente? E eu já vou explicar o porquê.
Então, eu peguei, eu pegava até cartão emprestado. Gente, eu fiquei endividada, tá? De início, assim, eu fiquei endividada, porque toda vez que vinha uma estratégia, eu ia e eu investia. Foi um total aí de compra de cursos, bota aí uns R$ 4.000, né? Que eu tive que pagar, pagava no cartão de uma amiga que eu sempre pegava emprestado, e eu sempre na esperança, não, esse aqui vai me destravar, isso aqui, tudo que eu tô devendo, eu vou pagar, vou quitar rápido. Só que não foi bem assim. Então, eu fiz uma das estratégias, né, que eu fiz. Eu fiz curso de dropshipping, que é onde você vai ouvir falar, né? Mas ali onde você cria uma loja para você poder divulgar e bota ali no tráfego pago, que é um anúncio que você tem que pagar para anunciar através do Google Ads, né? Tem o Google, o Facebook também, Facebook. Então eu fiz e além do treinamento investia em anúncios, né? Então eu tirava de onde não tinha, gente. Tirava de onde não tinha. Eu não vou dizer para você que não dá certo. Dá certo. Mas eu já vou te dizer de antemão, dá certo, mas você precisa, aqui na internet, você tem que ter muita perseverança, né? Você entrou numa estratégia, permaneça naquela estratégia e você tem que persistir. E você tem que investir também em conhecimento, sim, e no tráfego pago. Nesse caso aqui do dropship, só iria funcionar se você tivesse tráfego pago. E isso você precisa ter um investimento e ter noção que aquele dinheiro ali pode ser que não te retorne. Então, se você não tem para investir, não entre, não comece. É um conselho que eu estou te dando. Então, eu fiz dropshipping, eu fiz o tráfego direto, depois eu fiz né, um treinamento para tráfego direto, que é onde a gente faz ali a página, tudo, e a pessoa clica no link, paga, e aí cai direto, você não precisa conversar com o cliente. E também, gente, entrei nesse que eu entrei, assim, quando eu descobri esse mercado, foi em 2023, foi em agosto, no meado de agosto de 2023. E aí eu comprei esse treinamento de tráfego direto, né? Comprei de uma pessoa, não vou falar nomes aqui, tá? Comprei dessa pessoa e aprendi, consegui fazer algumas vendas, mas depois, assim que eu peguei o jeito que eu aprendi, que eu consegui fazer algumas vendas, que eu estava começando, né, teve um escândalo, né, uma briga entre elas e as afiliadas, que elas não estavam conseguindo fazer venda, que os clientes iam, clicavam ali, mas no final não pagava, e aí descobriram que estava indo para o bolso dela. Foi mais ou menos essa fofoca aí, gente. Ou seja, até isso a gente tem que ficar ligado. Depois disso eu aprendi que você tem como fazer uma configuração para que isso não aconteça, para que vá, ao invés de ir para o link da dona, da produtora, que vá para o seu certinho. Ou seja, tem várias coisas e a gente tem que ficar ligado nisso, né? Então, se você não tem conhecimento, essas são duas estratégias que no momento eu falo para vocês não entrarem, né? Porque nem conhecimento e nem valor para investir. Porque para você poder entrar nisso, você tem que ter um valor que não vai te fazer falta. Para mim fez muita falta, gente. Eu praticamente já estava com dificuldade financeira, eu fiquei mais ainda. E dali foi criando uma bola de neve na minha vida, né? Uma bola de neve. E eu sempre pensando, sim, poxa, eu tenho sonhos da prosperidade para mim, para minha filha, né? E muitos aqui vendem sonhos. Eu não estou falando para vocês que não funciona, gente. Funciona e eu já vou chegar lá. Mas eu preciso falar para vocês primeiro a realidade para que vocês não caiam no que eu caí.
Então, se você não tem, se você tem seu dinheirinho ali contadinho, guarda ele. Guarda ele, não sai investindo em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, depois disso, eu fui e me frustrei, né? Acabei saindo dessa mentoria, só que veio uma outra em seguida, que era dessa outra afiliada que criou o dela. E eu que não queria ficar falando com ninguém no WhatsApp. Na minha cabeça, eu falei, não, eu quero essa estratégia. E teimei. E sem dinheiro, olha aí. Mas eu falei, não, vai dar certo. E fui também para outra, também não deu certo, gente. E aí, mesmo valor, mais investimento, e ali foi. Dali, eu comprei alguns outros mais em conta, mas também não conseguia sair do lugar, porque eu já estava com o quê? O que eu vou falar agora, que é muito complicado, viu? Obesidade de informação. Eu já tinha estudado uma estratégia, daqui a pouco eu pegava outra, embaralhou meu cérebro de uma forma, gente, que assim, aí não entrava mais. Eu estava com obesidade de informação e ali começou a vir várias coisas, ansiedade, né, a tristeza, tudo misturado, em tempo de eu ter um burnout, e eu acabei tendo. Mas, vamos lá. E ali, quando foi em 2023 para 2024, eu já estava frustrada. No final de 2023 para 2024, eu fiz uma oração, pedi a Deus, falei, Deus, eu sei que o Senhor não me daria algo que eu, né, mostraria algo que eu não conseguisse. Eu sou capaz, porque eu consegui até fazer algumas vendas, mas não foi o suficiente para suprir as minhas dívidas. E aí, quando foi no final, em dezembro, apareceu um treinamento, né, que eu faço parte até hoje, mas que me abriu os olhos para poder enxergar a oportunidade, porque antes eu pensava, não, eu não quero X1 para o WhatsApp, não quero, e acabou que eu entrei, gente. Quando foi, eu falei, falei com Deus, se for da sua vontade, eu vou conseguir mais uma vez entrar nessa mentoria, eu vou conseguir o cartão, porque eu já não tinha mais cara de pedir a minha amiga, mesmo pagando, né? E aí ela me emprestou e eu entrei nesse treinamento, onde eu aprendi a trabalhar com as maquininhas Tom, que quando eu vi a estratégia eu me apaixonei, porque eu já trabalhei com celular, né? Eu vendia, trabalhava na operadora Vivo, então eu era vendedora, sabia de planos, então para mim foi fácil de assimilar. Mas eu botei na minha cabeça, falei, o X1, vamos embora, vamos trabalhar no X1. Eu trabalhava na rua vendendo brigadeiro, por que eu não vou vender as maquininhas Tom? Só que aqui eles ensinam tanto fazer o X1 com tráfego pago, quanto tráfego orgânico, que é a gente não investir. Então, eu comecei não investindo. Então, existem estratégias que você pode fazer, inclusive aqui no canal eu tenho algumas dessas estratégias, que você faz sem investir em anúncio, né? Sem investir em anúncio, você pode fazer em casa, ou você pode fazer na rua. Tem aqui no canal, tá, pessoal? Pode pesquisar lá que tá tudo enxugadinho para vocês. Então, eu fui e assim, entrei de cabeça. E no primeiro mês que eu consegui entrar nesse treinamento, eu fiz R$ 640. Ou seja, o treinamento foi 497. Eu fiz mais do que o treinamento. E aí eu falei, é por aqui mesmo que eu vou ficar. É essa estratégia mesmo que eu vou seguir. E aí eu fui estudando, né? Fui conhecendo mais, né? Além das maquininhas Tom aqui, que a gente aprende a fazer indicação, e tem um suporte muito bom. E não tem só esses produtos, tem vários outros produtos. Mas assim, uma indicação para vocês, começa com um nicho só. No seu começo, para você não se atrapalhar, porque eu acabei me atrapalhando. Eu vou chegar lá para falar com vocês isso. Começa em um e foca em um. Tá dando certo um? Vai nesse caminho, meu irmão. Vai nesse caminho, minha irmã. Que é esse caminho. Até você ter um valor, né? Para você fazer outras coisas. O que eu indico, né? Nesse mercado digital, o que eu indico de coração para vocês, quando vocês começarem a fazer um valor,
Começa a delegar. Delegar o quê? Alguém para cuidar ou da sua casa enquanto você trabalha, ou alguém para cuidar da sua rede social, deixar bonitinho se você não consegue, ou alguém para fazer um atendimento para você, ou alguém, sabe? Assim, isso é o delegar. Você otimizar o seu tempo, né? Isso eu aconselho. Então, eu comecei a vender, comecei a ter bons lucros, né? Vendendo as maquininhas Tom, gente, foi assim. E aí depois eu fui para o nicho de emagrecimento, que eles também têm aqui na mentoria, onde eu comecei a usar, né, a usar os produtos. Só que antes disso do produto de emagrecimento, eu estava muito focada na Tom, mas começou a vir outras estratégias novamente para me tirar o foco. Gente, para me tirar o foco da estratégia, né, que eu já estava ganhando dinheiro, que foi para mim trabalhar com tráfego direto de novo. E aí, o que eu fiz? Acabei harmonando, acabei pausando, né? Dei uma pausa e foquei de novo na estratégia de tráfego direto. Me perdi totalmente de novo. E aí fiz uma salada, nossa, me embaralhei. E nisso foi. 2024 foi assim numa rapidez. Aí quando chegou no mês de setembro de 2024, eu tomei a decisão de novo de retornar. Voltei igual uma cachorrinha. Voltei, gente, a fazer a estratégia de novo com a Tom e botei na minha mente, não, agora vai, agora vai. E setembro, foquei em setembro, fiz algumas vendas em setembro. Todo mês eu fazia venda, mas assim, aquela coisa de, né, eu fazia ali entre 1.000 a 2.000, nunca chegava a bater os 3.000, que é a partir de 3.000 que eles dão, não é que eles dão, eles não dão premiação não, eles têm lá um negócio que eles fazem, né, para poder falar para a pessoa, a gente aparece, né, que bateu os 3K. Então, quando foi em outubro para novembro, porque a Tom é assim, a Tom você faz no mês, por exemplo, eu fiz em outubro para ganhar em novembro, foi isso. Em outubro, eu, caí dentro nessa estratégia, né, que eu falo que é o porta a porta, o papo. Em 15 dias, gente, eu bati 3.000 reais nesse mês, em 15 dias. Ainda procrastinei no início, né, de outubro, quando foi mais ou menos no meio, eu caí para dentro e fiz. Bati os 3K. Em novembro, eu recebi e eu estava com uma dívida, um débito, que eu estava devendo uma pessoa, e a pessoa já estava até me ameaçando, gente. Eu pedi muito a Deus, eu falei, ai, Deus, me ajuda, e Deus me ajudou. Bati, paguei a pessoa à vista. Só que assim, ao invés de eu negociar, né, eu paguei tudo à vista. E os outros valores eu fiz compra, paguei outras contas e não reinvesti no meu negócio. Tá aí um outro erro gravíssimo que a gente faz. A gente não pega para reinvestir no nosso negócio. Que é, ao invés de eu ir para a rua igual eu podia ter pego para poder fazer o tráfego pago, que dá resultado, dá resultado. Isso com o tráfego pago você alcança o Brasil inteiro, né, através desses anúncios. Mas é o que eu falei, você tem que separar um valor só para aquele negócio. Não é ficar contando de comprar as coisas, pagar a conta, não. Você tem que separar aquilo ali e ser só para aquilo ali. Isso a gente tem que fazer o quê? Mensalmente. Pegou o valor, separa para o seu negócio. É uma dica, gente, de ouro. Então, eu não fiz isso. E aí chegou dezembro, fiz minhas vendas, mas não cheguei a bater o 3K, e assim foi indo, sabe? E quando chegou em 2025, eu renovei, continuei, aí eu vim para o nicho de emagrecimento. Gente, eu emagreci no mês 8 quilos com um produto deles.
Olha isso, poderosíssimo o produto deles. E eu fui, emagreci e comecei a divulgar. E comecei a vender, gente. Também no orgânico, vender. Às vezes eu fazia um tráfego pago e vinha gente e comprava comigo. E comecei. Aí quando foi em junho, eu fiquei doente. Aí fiquei doente, tive um problema, né, sério, na circulação, descobri que eu estava com trombofilia, fiquei internada 2 vezes, fiquei internada em junho e julho. Em julho eu fiquei um mês inteiro internada, só tive alta em agosto. Então, e desde então eu estou em tratamento. Não, aí não podia tomar mais a medicação, porque eu tomo um anticoagulante que qualquer coisa que eu uso dá alteração e não pode, então eu tive que parar. Aí eu esfriei, né? Tive que ficar esse período sem trabalhar, mas mesmo assim continuando fazendo parte da mentoria, mas não conseguia mais fazer as vendas, né? E aí quando chegou em novembro, quando chegou em novembro, aí eu voltei assim, a fazer as minhas indicações, as vendas. E assim eu tô até hoje. Tô até hoje, faço as minhas indicações, porque eu não posso mais andar como eu andava antes, né? Então eu faço minhas vendas organicamente, com as estratégias do orgânico, em casa. Então, é isso, pessoal. É mais ou menos aí o que eu tenho para falar com vocês sobre a minha experiência no mercado digital. É um mercado que transforma vidas, sim, mas você precisa ter, mentalidade. Tudo é mentalidade de você separar o seu valor, separar o seu dinheiro, investir no seu negócio, ter a mentalidade que isso aqui realmente é um negócio. E como me ajuda, gente? Como me ajuda? Como tem me ajudado? Eu falo, gente, é uma bênção. A cada 200, 400, 1.000, um salário que entra na minha conta, através aqui das minhas vendas, que eu poderia estar fazendo, digamos, na rua ou trabalhando para outra pessoa, dando minhas horas, eu faço aqui em casa. Claro que você, com as estratégias, você se dedicando mais, tendo mais constância, você vai muito além, né? Vai muito além. Eu estou falando aqui contando a minha história, né? Como eu falei, cada pessoa tem a sua história. E eu fico pensando, uma mãe hoje que não está aí sem solução, que não pedindo a Deus uma porta, né? Essa aqui é uma porta, né? É só a gente ter realmente a decisão. Então, esse é o que eu trabalho no momento, estou trabalhando com as maquininhas Tom, mas tem outras opções, gente. Tem várias opções para a gente poder faturar aqui com o mercado digital, mas eu quero aproveitar que você que chegou aqui até agora, eu vou deixar principalmente para mães, né? Para mães, eu vou deixar de presente para vocês aqui na descrição um e-book onde mostra ali o passo a passo do que você tem que fazer para começar a trabalhar com as maquininhas Tom gratuitamente, tá, gente? É um presente que eu tô dando. Você vai se cadastrar lá, tem um link também para você que ainda não se cadastrou na Renda Tom, ali tem como você fazer. Eu falo um pouquinho, dou algumas estratégias que eu faço também nesse e-book e é um presente para vocês. E se vocês quiserem conhecer qual é a mentoria que eu faço parte, né? Que eu contei essa trajetória, foi a única que me fez destravar para mim ter as minhas vendas, né? Graças a ela, eu consegui quitar essas dívidas, gente. Graças a Deus, consegui quitar as minhas dívidas. Eu vou deixar o link, tá? O link também aqui na descrição. E eu falo para vocês que é possível sim se faturar até mais do que eu já faturei, né? Só depende de você, da sua decisão, né? E eu vou deixar aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conversar, saber mais, pode mandar uma mensagem aqui, deixa a mensagem que eu vou olhar com carinho, tá? Eu espero ter ajudado a vocês a se decidirem, né? Como eu falei, não é um mercado fácil, mas é muito possível sim
Mas se você já entrar com essa mentalidade, que se eu tivesse um vídeo que eu tô, né, que eu tô fazendo aqui agora para vocês, que falasse com clareza sobre essas coisas, teria evitado muitas coisas na minha vida, né? Porque eu sei o que é, gente, a gente ir dormir e nem conseguir dormir de tanta aflição por causa de dívida até de cartão de outras pessoas, de ficar sendo perturbada, ameaçada, porque você precisa pagar aquela quantidade que, né, você fez, você precisa pagar, honrar seus compromissos. Então eu sei que não é fácil, mas eu quero te mostrar aqui que existe um caminho, né? Um caminho que eu estou encurtando para você, que você pode trilhar. Ah, eu estou precisando de uma renda extra, o que eu faço? Está aqui a oportunidade, está aqui o caminho, né? E antes, como eu falei, antes eu queria muito fazer aquela estratégia da comissão caindo na minha tela o tempo todo. Cai, mas nessa circunstância que eu te falei, você tem que ter bastante ali. E todo mundo, isso é um negócio, né? Agora eu vou falar aqui. Por exemplo, essas pessoas que hoje estão fazendo esse valor, elas tiveram um começo. Esse aqui é o nosso começo. É o seu começo, é o meu começo. Mas depois, conforme vai crescendo, você vai delegando as funções para outras pessoas, as coisas vão acontecendo, você já vai ter um caixa para você investir, sim, ali no tráfego pago, você vai ter um caixa para, sim, as suas vendas caírem no automático, porque você vai separar um valor para você investir no seu conhecimento, né? Não é isso? Então, a escala é essa, meu amigo, minha amiga. A escala é essa, entende? O jogo é esse. Você vai começar aqui, você vai de degrau em degrau, tá? Não apresse. A não ser que você já entre já, não, Rosa, eu já tenho tantos mil aqui para começar. Então, bora, minha irmã. Bora. Primeiro de tudo, mentalidade, estudo, estudar, você ter prazer naquilo ali que você faz. Por exemplo, um nicho que você vai trabalhar. Ai, eu quero trabalhar com Atom. Então é na Tom. Fica na Tom até você conseguir subir um degrauzinho. Ah, eu quero um nicho de emagrecimento. Então você fica no nicho de emagrecimento até você subir. E essa é a minha dica para você, tá bom? Espero do fundo do meu coração ter ajudado, se ajudar uma pessoa a não cair no que eu caía, não. Ai, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Eu espero que você retorne aqui e fale comigo, viu? O que você achou, se eu te ajudei, e é isso.